Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas aqui a gente não consegue comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode solicitar sua assinatura através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone que é o 35 34 93 10. Bem, pessoal, hoje o nosso programa é um pouquinho diferente, porque a pessoa que está aqui é super descontraída. O nosso entrevistado aqui do programa, ele também foi entrevistado na sessão Foco da revista desse mês. Ele é o Sandro Tiburcio de Carvalho. Ele é radialista, formado pelo SENAC, atuou profissionalmente como comunicador social, diretor de rádio e TV, instrutor de comunicações, produtor cultural, fonográfico. Bom, enfim, além de ser diretor de negócios na empresa Osasco Rádio Web. Ele vai nos falar um pouco sobre a rádio, que é a Osasco Rádio Web, como que funciona o projeto dele, com relação à forma dele se comunicar com a cidade de Osasco. Sandro, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez, mas eu quero que você sinta assim que a casa é sua. Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você, agradecer a TV Osasco também por nos abrir essa oportunidade e dizer para vocês que é um prazer participar aqui do programa Bem Mais Osasco em TV. Nós é que ficamos lisonjeados com a sua presença. Obrigado. E, assim, nos bastidores a gente estava conversando, então você tem um monte de coisa para nos contar, né? Você tem a sua rádio para falar. Você participou da Campus Party. Isso. Então você também vai falar um pouquinho, Okay. Você vai até quebrar alguns mitos, né? Sim. Que às vezes eu mesmo reconheço que eu tinha uma visão e de repente você comentou Sim. outra coisa. Então, para a gente ordenar um pouquinho, né, o nosso bate-papo, para as pessoas te conhecerem. Ok. Você nasceu aqui em Osasco? Nascido e criado na cidade de Osasco, mais precisamente na Vila dos Remédios. Ok. Cresci ali no bairro da Vila dos Remédios. Perfeito. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Desde menininho, lá na Vila dos Remédios, até a concretização da Rádio Web, que hoje é o seu principal negócio. Temos tempo? Temos. Temos. Bom, o trabalho, a minha trajetória começou assim, sou um tanto falante, né? Então, desde pequenininho, a gente sempre teve o hábito de se comunicar, né? E as pessoas falam assim, poxa, como se comunica bem e tal. Enfim, e por aí foi. Aí, em determinada oportunidade, eu tive, na escola, oportunidade de participar de peças teatrais. Então, eu sempre gostei daquela pessoa que fazia a abertura, né? Que é o famoso mestre de cerimônias, né? E aí, assim, desde pequenininho eu sempre gostei de participar, de fazer as aberturas dos eventos na escola, né? Ajudar as professoras na aula de educação física das meninas, né? Enfim, então, assim, sempre foi assim atuante nessa área de comunicação, comunicar bem, desmontar a rádio da mamãe, não saber montar mais, né? Tá. Então eu sempre me preocupei, sempre fiquei, falei, puxa, aquela voz daquele outro lado ali, como que é isso? Aí Né? você desmontava o rádio porque você queria chegar na voz, Justamente, né? eu achei que desmontando o rádio eu chegaria na voz, né? Mas enfim, né? Coisas de criança, né? Bom, e foi por aí. Perfeito. E me fala um pouco a questão do rádio, né? O que é Osasco Rádio Web? Tá. Qual o papel dela? Enfim. Okay. Para muitas pessoas que acreditavam que o rádio, né, teria um fim, o rádio acabaria com o advento tecnológico, pelo contrário, a internet ela ampliou esse universo. Então, com o advento tecnológico da internet, eu sempre assim, gostei de estar à frente das coisas. Então, assim, às vezes até
sofro um pouquinho porque eu tenho muita informação para compartilhar. E acredita, nem sempre as pessoas estão preparadas para receber essa informação. Por exemplo, aqui na cidade de Osasco, hoje, me permita até fazer uma comparação, nós estamos aqui atrasados, eu vou ser um pouquinho ingênuo, mas 20 anos em tecnologia. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui já é uma coisa que ficou para trás. Não é? Tá. Então, o que acontece? Quando eu olhei para aquele advento, falei, puxa, a internet, e eu vislumbrei a questão de você, puxa, se comunicar de um método rápido, simples, dinâmico, né? Puxa, o rádio vai ter segmento nessa área. E aí eu comecei a me informar e entender o que seria o rádio nos dias de hoje, que nós chamamos hoje de streaming, né? Streaming on demand, streaming ao vivo. Aí eu comecei a estudar, né? Inclusive até um colega, o Amaral, né? Tem uma participação nisso, me ajudou muito. Amaral e o Carlos também. Tem uma participação muito legal, mas assim, comecei a me empenhar, ir atrás. Falei, vou criar um canal. Né? Depois que eu entendi e vi como funcionava a questão de streaming de áudio e vídeo, falei, vou abrir um canal. Aí eu falei assim, que tal colocar Osasco Rádio Web? Né? E aí foi, Osasco Rádio Web. Bom, essa sua paixão acabou surgindo exatamente quando? Olha, na realidade, assim, concretizar o projeto em 2003. Em 2003 eu acabo de sair do Senac, fiz o curso de radialista setor locução, eu tinha as experiências, né, achava que era locutor, né, e aí fui fazer um curso no Senac. Aí foi onde eu comecei a entender, produção, precisa ter isso, ter aquilo, aí eu envolvi de cabeça. A partir de 2003 começou a história da Osasco Rádio Web. Eu não sei se ainda nesse bloco você consegue concluir a resposta, Sim. Tá? Mas vamos lá. Antes de iniciar aí a questão do rádio, qual era a sua relação com o meio de comunicação? Se limitou àquela sua participação lá no início, sendo orador da turma? Bom, aí eu atuei sempre numa área, né, que hoje nós chamamos de marketing e merchandising. Okay. Né? Então hoje eu consigo definir para você a questão do marketing. Marketing é aquele cara que cria a peça, merchandising é aquela pessoa que coloca o merchandising, o marketing em aplicação. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, né, de nome, e aí tive a oportunidade de conhecer pessoas dessa área do marketing e merchandising. Um belo dia, em uma ação, né, em determinada loja, um hipermercado, falta o locutor para colocar a promoção em loco, né, em evidência. Aí eu falei, puxa vida, e agora, né? Não temos o locutor. Aí eu falei assim, puxa vida, me dá esse microfone aí, eu vou tentar aqui uma oportunidade. E dali em diante nasceu o Sandro Locutor. Aí a minha escola mesmo, dentro da área de locução, entendeu? Aconteceu fazendo frente de loja, promoções, feiras, eventos, não é? E aí comecei a trilhar esse caminho de radialista, setor locução, não parei mais. Quantos anos mesmo? De 2003? Não, né? Não, na verdade sim, foram aí, momentos, então você, né? acabou indo para o Senac em função dessa experiência. Justamente, falei, preciso aprimorar, aperfeiçoar. Aí acabei indo para o Senac para ter o famoso DRT. Tá. Que até hoje eu preciso entender para que serve. Porque depois que eu tirei o DRT, eu não fui para nenhum veículo de comunicação. Olha só. Brincadeira, né? Impressionante. Bom, acontece, né? Acontece. Bom, Sandro, o nosso primeiro bloco, ele já foi. Então eu vou chamar o nosso intervalo. Pessoal, fiquem aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Sandro e dar algumas boas gargalhadas aqui com ele. Voltamos já já. Olá, estamos de volta. Pessoal, nós estamos conversando com o Sandro. O Sandro é radialista, né? Da Rádio Web Osasco. Osasco Rádio Web. Desculpe. E nós conhecemos um pouquinho de você no primeiro bloco. Então, agora, nesse segundo, vamos falar sobre a rádio. Vamos lá. Tá? Então, qual é a missão dela? Ok. Enfim. Bom, então, com o advento tecnológico, a gente percebe que hoje a rádio ela está no smartphone, ela está no tablet, ela está no computador. Então, a rádio hoje ela trabalha
muito esse sentido, né, de levar programações que tenham a ver com um assunto, momento, né, mas muito sobre também tecnologia. Tá. Entendeu? Então, assim, nosso segmento hoje é focado em tecnologia, em notícia, também em educação e lazer, mas usando o advento internet. Entendi. E ao longo da sua programação, que tipo de música você toca? Que tipo de assunto você aborda? Estilo fofoca? Enfim. Olha, na realidade é o seguinte, eu gostaria muito, né, de tocar um programa político, mas aquele detalhe assim, muitas pessoas nos dias de hoje não gostam muito, né? Eles querem ouvir mais músicas. Então eu tenho hoje uma programação. Aliás, nós estamos conversando aqui agora, ela está numa programação auto DJ, então o que eu faço? Por ter sido DJ também, né, uma parte da minha vida, fazendo as festinhas de garagem, o que eu fiz? Eu dou oportunidade para DJs novos, DJs que tenham um trabalho na internet, no segmento música eletrônica, flashback, house, black, enfim, eu não tenho um estilo definido. A única coisa que eu não toco na rádio é o funk, né? O resto, pagode, sertanejo, sempre tem a abertura, mas no atual momento a gente está atuando mais nesse segmento, flashback, flash house e música eletrônica. Entendi. E quando você abre o microfone, que tipo de recado você manda para o seu ouvinte? Então, você falou de política, sim, né? Como que você leva esse lado da política lá no rádio? Sempre, eu procuro colocar a notícia sempre com assim, uma certa imparcialidade, não é? Se bem que imparcial quase eu não creio que exista, mas assim, eu tento não defender o lado Sandro Tibe. Então eu faço com que as pessoas elas possam raciocinar. Inclusive eu tenho dito até um slogan que eu coloco lá: controle os políticos antes que eles nos controlem. Então deu para entender. Tá, então você vê a sua rádio fazendo esse controle do político? Sim, inclusive nós lançamos até um aplicativo, né, chamado Adote um Vereador. E fala então sobre esse aplicativo. O aplicativo Adote um Vereador é assim, você escolhe hoje, aqui na cidade de Osasco, um dos vereadores, né, entre eles o partido, tal, suas legendas, e ali você começa a acompanhar o trabalho. Então o que acontece? As pessoas elas têm uma dificuldade muitas vezes de participar na sessão da Câmara, ir até lá, 3 horas da tarde, participar de uma ordem do dia, depois de uma extraordinária, coisa parecida. Então o que acontece? Através desse aplicativo eu posto as informações do que aconteceu naquele dia. E através deste aplicativo, ela pode participar dando uma opinião, dizendo o que está acontecendo no bairro dela, ela pode, de repente, contar um assunto, né? Falar direto com o vereador escolhido. Enfim, é um meio de comunicação de uma via dupla, né? Assim, o político fala, ele escuta. Ele fala, o político escuta também. Entendi. E como que você sente a repercussão? Olha, seja imparcial. Sim, é embrionário ainda, né? As pessoas elas estão um pouco aversas ainda à questão de tecnologia, né? Então, quando eu digo para você assim, a pessoa ela tem um Facebook, ela tem tem um WhatsApp, mas assim, muitas vezes ela não sabe nem mandar um e-mail. É incrível falar o que eu estou falando para você hoje, mas é verdade, entendeu? Tem pessoas que hoje não sabem mandar um e-mail. Não sabe colocar um arquivo lá, não sabe anexar um arquivo. Nisso. Então, o que acontece? Então, eu encontrei através desse meio uma forma de repente, assim, a gente usa um aplicativo, uma ferramenta chamada podcast. E esses podcasts vão começar a ser gravados, vão ficar à disposição dessas pessoas. E vai falar muito sobre essa questão de como enviar um e-mail, entendeu? Você tem dificuldades, entendeu? Conheça o aplicativo, vai ter um videozinho descritivo, contando como funciona, o que é, como ele pode instalar no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, enfim. A gente pensa muito no final, na pessoa que está recebendo essa comunicação. Entendi. Voltando ainda para o seu programa, Sandro, as pessoas que adotam o vereador, né? Essa integração que existe entre o adotante e o vereador, a relação deles é somente virtual? Ou chega aí lá no programa, mete a boca no trombone, então, como é que é o negócio? É isso que nós estamos agora formatando para 2015. O que eu quis fazer é o seguinte, primeiro eu quero aproximar essa ferramenta também do vereador, e também da população, para que as pessoas comecem a entender que a participação, né, do munícipe, né, do morador da cidade de Osasco é importante. Então, a priori, eu coloquei de forma virtual,
para testar, como eu não tenho grana para abarcar o projeto, né? Para fazer um grande lançamento, estar lá no Play Store, no app da vida, o que eu fiz? Eu estou fazendo isso num passinho de formiguinha, divulgação na minha rede. Hoje a Osasco Rádio Web ela chega a 3.150 curtidas, né? Em termos de page views, eu tenho a média tipo de 20 mil, 30 mil views por mês. Então assim, eu estou fazendo um trabalhozinho de formiguinha, um trabalho de base, né? Para que as pessoas não se espantem, não se assustem com o projeto da questão adotar um vereador. Muitos falam, adotar para quê? Né? Mas tem sentido. Vamos entender, esse adotar não é necessariamente pagar justamente uma mesada para eles, nada disso. Adotar no sentido de, olha, eu estou no seu encalço, eu estou te monitorando, você foi eleito para isso. E aí, você está fazendo isso? Justamente. Acho que a proposta é essa. Justamente. E quando o vereador não coloca o papel que é o nosso da imprensa, aí você coloca. Justamente, nós colocamos. Então, o que acontece? Então, assim, não é só o emissor vereador, o receptor web, o internauta. Não, tem alguém que coloca lá um dedinho para poder falar, opa, peraí. Tem projetos, né? Eu não sei se você sabe, hoje a cidade de Osasco, ela tem assim um aporte, em termos, né, financeiros, 53 milhões na Câmara Municipal de Osasco. E tem muito vereador ali que só ocupa espaço. Né? 53 milhões. 2 bilhões é o orçamento da cidade de Osasco hoje. Para você que não sabia, está aí uma oportunidade de você começar a acompanhar. E... Sandro, para que tanto dinheiro? Eu te pergunto. Né? Para que tanto vereador também? Né? Assim, que os vereadores eles até existissem, mas que estivessem lá não só para provar tapa-buraco, poda de árvore. Né? A gente precisa de projetos de relevância. A saúde, nossa saúde está na UTI. Né? Osasco, mobilidade urbana. Somos uma frota hoje de quase 400 mil veículos na cidade crescente e praticamente você sai da sua casa, você está com trânsito. Né? Nossa cidade vai receber um título agora, chamado, virtual, viu gente? Vai receber um título chamado Osasco Vertical. Uma cidade que cresce para cima e não tem contrapartida para baixo. Então, quer dizer, é complicado. Então é isso que a gente tenta transmitir para as pessoas, para que elas fiquem atentas a isso. Pois é, faltou planejamento, sim, não é? Sim. Enfim. Bom, Sandro, acredite se quiser, segundo bloco também já acabou. Poxa vida. Pessoal, não saia daí nem para tomar água, volto já já. Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Sandro. E no último bloco a gente estava falando sobre a questão do adotar o vereador. Já foi bem esclarecido, sim, mas assim, de forma reduzida, o que significa para você, o idealizador da ideia, né, adotar o vereador? Ok. Eu vou me basear no que nos é de direito. A Constituição Federativa Brasileira ela é clara. Todo poder emana do povo, pelo povo, para o povo, qual o povo escolhe o seu representante. Ou seja, se você elege, você também pode tirar. Perfeito. E essa frase foi o que inspirou você a prestar esse serviço público à comunidade? Sim. Perfeito. Sandro, como que você utiliza a rádio para cobrar e fiscalizar o vereador que você elegeu? Ok. Nós temos um aplicativo agora, parceiro também da Osasco Rádio Web, chama-se Vigilante App. Então, o que acontece? Nós temos muitos problemas na área da saúde, da educação, tal. Então, é assim, esse aplicativo hoje ele já está disponível através do Play Store, né, e também do Google Play. Você consegue fazer esse aplicativo e nesse aplicativo você consegue anonimamente ou se identificando fazer a sua denúncia. Então, você fala assim, puxa vida, aqui no bairro Jardim Moarama, por exemplo, onde eu moro, tá, tem um buraco. Entendeu? O que eu faço? Eu bato uma foto daquele buraco, posto o que está acontecendo e coloco na rede. Aí você mora próximo de mim, ou já passou pela rua e fala, eu vi, começa a compartilhar. Aquilo fica online, enquanto não for solucionado, a gente vai dando cliques nele. Quer dizer, é um dedinho, né? Justamente. Enfiando então, lá na ferida. É uma coisa que eu pensava e eu não sabia desenvolver. Aí um amigo falou, Sandro, tem um cara que é da Bahia, aliás, pasmem vocês, mas os baianos são muito inteligentes. Tá aí o Rafael Câmara,
né, deve estar assistindo a gente também. Então, ele criou esse aplicativo, chama-se Vigilante. Entendi. E você entende que essa sua fiscalização, ela é verdadeiramente eficiente ou você acha que ela precisa ainda ser melhorada? Eu acredito assim, que se todos os veículos da cidade nos dessem uma oportunidade como você está nos dando aqui agora, eu creio que nós teríamos uma ferramenta trabalhando a serviço do povo, né? A custo zero. Bacana. E, bom, eu acabo entendendo que a sua rádio, ela presta um serviço social para a nossa comunidade. Sim. Né? E, além desse serviço social, tem algo mais que ela proporciona aí para o... Sim, a oportunidade, a missão que nós temos aqui na cidade é assim, em termos de população, nós chegamos hoje a quase... o IBGE diz 762 mil, né? Mas assim, nós chegamos a quase 1 milhão de habitantes. E nós não temos aqui um veículo de expressão de massa aberto para o público. Então eu enxerguei nessa oportunidade da Osasco Rádio Web de dar a oportunidade para os novos talentos, para os poetas, para os artistas circenses, para radialistas, para os locutores. Tanto é que é o seguinte, você me perguntou, né? Falou, Sandro, onde fica a rádio? A rádio hoje ela é virtual. Se uma pessoa está aí no conforto da sua casa, fala assim, eu quero ser um web locutor. Nós fazemos uma oficina com essa pessoa, eu ensino para ela, né, que ela é responsável por aquilo que ela fala, entendeu? E ela consegue fazer um programa da sua casa, trabalhando para o povo. Inclusive o nosso slogan é Osasco Rádio Web, a voz e vez da cidade de Osasco. Bacana. Você se recorda, assim, de alguma situação que foi levantada pela sua rádio e que foi resolvida? É recente. Pode mandar. Podemos falar? Opa. Ok, nós tivemos agora aqui uma desafetação, aliás, é uma reintegração de posse, né, do Jardim Santa Maria. E nós estivemos lá fazendo um vídeo e filmamos esse episódio. E, pasmem vocês, foi uma reintegração de posse sem a assinaturinha do juiz, né? Sem abuso de poder total mesmo, né? Sem assim, informar as famílias, sem uma notificação. O pessoal enfiou as máquinas ali e começou a detonar. O que aconteceu? Recentemente agora, na segunda sessão da Câmara, esse pessoal teve aqui e já vão ser ouvidos. Perfeito. Entendeu? Parece que nós conseguimos dar voz e vez para eles. Parabéns pela iniciativa. Bom, você tem muito para nos contar. E o programa está acabando. Você tem, assim, 1 minuto para resumir o que você viu na Campus Party. Campus Party. Bom, é o maior evento de tecnologia, né? Onde lá muitas pessoas falam assim, mas só tem nerd. Não, lá a gente tem oportunidade de negócios. Tivemos lá vários palcos, inclusive os Startup Makers. Eu tive a oportunidade de sentir o gostinho do que é apresentar um projeto, né? Enfim, não é só tecnologia. É aquela coisa de você... A internet ela tem essa coisa de aproxima quem está distante, distancia quem está perto. Então essa é a oportunidade que nós tivemos de conhecer pessoas, trocar ideias, conhecer projetos em engenharia, robótica, tudo que se trata entre físico e virtual, a gente tem a oportunidade de conhecer nesse grande evento que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no Expo Imigrantes 2015. E acontece todos os anos, Todos né? os anos. Então, essa foi a 8ª versão e a minha 6ª participação como voluntário. Não ganho nada. Eu vou para lá, quer dizer, ganho sim. A alimentação e a barraquinha para dormir. Sim, e o conhecimento, isso é impagável, né? Como diria. Com certeza. Alguns aí. Bom, tem alguma recomendação ou consideração final que você queira aí mandar para o meu público? Ok. Eu quero pedir a todos os seus telespectadores e web telespectadores também que ouçam, acessem, indiquem e compartilhem a Osasco Rádio Web, parceira aqui também do programa junto com a Vandercília, que nos deu essa oportunidade. www.osascoradioweb.com.br, a voz e vez da cidade de Osasco. Perfeito. Bem, Sandro, agradeço a sua presença aqui. Sempre que possível te trarei, porque você traz aí um monte de historinha para contar, Poxa. Não é? E história é sempre bom a gente ouvir. E para vocês aí de casa, muito obrigada pelo prestígio, pela audiência. Enfim, até o próximo programa, onde falaremos sobre dependência química e o que a família desse dependente pode fazer para ajudá-lo a sair do mundo aí das drogas, tá? Espero por vocês. Até lá, pessoal. Boa semana para vocês.